Capítulo 10. Que o homem considere que Deus está sempre olhando para ele do céu, que suas ações são visíveis em todos os lugares aos olhos divinos e são constantemente relatadas a Deus pelos anjos. Regra de São Bento, capítulo 7. Em Valana, no domingo, 17 de abril de 3244, Blacktooth levantou-se antes do amanhecer e observou a lua, já passada da fase cheia, esconder-se atrás das montanhas. Depois lavou os dentes com cinzas e água fervida, aliviou-se na latrina, vestiu-se e passou em oração o pouco tempo que levou para o sol nascer. Sem comer nada antes de receber a Eucaristia, ele saiu de casa. No caminho para a missa, no frio da manhã, sentiu que alguém o seguia. Ao virar-se, viu apenas um homem falando para uma janela aberta a um tiro de pedra de distância, e outra pessoa vagando na direção oposta. O ocupante da janela, se houvesse algum, não era visível. O homem que falava com a janela era o mesmo que Blacktooth vira mendigando na mesma rua no dia anterior ao tiro de Jaezis em Corvani. Provavelmente um morador do bairro. O sentimento de ser seguido era uma ilusão causada pela vergonha, decidiu o monge. Ele continuou caminhando em direção à Catedral de Saint-John-in-Exile. Era manhã de Páscoa. Com centenas de cardeais participando, a missa da ressurreição foi espetacular na própria igreja do Papa, mesmo sem um Papa. Blacktooth chegara cedo o suficiente para conseguir um lugar para ficar de pé com espaço suficiente para se ajoelhar, mas a maioria dos retardatários esperava em multidões fora da nave e da própria catedral. Sair do prédio após a missa foi pior do que entrar, porque muitos dos que saíam paravam para conversar com conhecidos e bloqueavam o caminho. Era uma situação perfeita para um assassinato. Blacktooth sentiu o punhal perfurar seu flanco enquanto o braço que o segurava avançava entre outros dois fiéis, que imediatamente recuaram consternados. Blacktooth agarrou o ferimento e encarou seu agressor. Era o homem que falava com janelas vazias, o mendigo. Sentindo as pessoas se afastarem, ele olhou ao redor. Havia 3 deles, sujos e mal vestidos, 2 com facas e um com uma corrente. Lutaram ali na grande subida dos degraus da catedral, que não tinham patamares, e 2 deles foram lançados rolando até o pé da escada por uma vítima com habilidades inesperadas. Alguém gritava pelo condestável, outros pela guarda papal. O agressor original, o mendigo, cortou o rosto do monge e poderia ter continuado até matá-lo, mas o som da trombeta de um condestável fez com que os 3 fugissem. Seus ferimentos foram limpos e curados na delegacia, e ele foi interrogado por um tenente irritável que insistia em acreditar que ele, Jaezis, Aberloth e Crumilly eram conspiradores em algum esquema maior. A relação de Blacktooth com o cardeal proporcionava-lhe uma identidade segura, na qual ele ousava sentir-se imune à intimidação diante de qualquer coisa que não fosse violência. Ele disse ao tenente o que ele precisava saber e tentou ignorar o que ele queria saber, baseado em uma suposição errada. Nenhum marginal comum tentaria roubar um pobre monge. Eles não queriam me roubar, apenas me matar. Exatamente. E por quê? Eles devem ter algum motivo para odiá-lo. Bem, eles pareciam marginais comuns. Não tinham motivos para me odiar, então devem ter sido contratados, disse o monge. Por quem, você acha? Perguntou o oficial. Por algum tolo que pensa que Jaezis planejou matar o padre Corvani, e que eu estava envolvido. O tenente,
que aparentemente pensava a mesma coisa, olhou carrancudo para ele e saiu da sala por vários minutos. Blacktooth risou para St. Libuets. Quando o tenente voltou, sua atitude havia mudado. Você terá que se precaver contra outra tentativa. Fique com pessoas que conhece. Fique em casa à noite. Afaste-se de multidões como a desta manhã. Saia do meu escritório e sente-se no banco aqui. Seu empregador chegará em breve. Sua Eminência. Por minha causa. Por causa dele mesmo. Houve uma tentativa contra a vida dele também aqui, o homem dele mesmo pode lhe contar. Voschin havia emergido de outra sala de interrogação. Sentou-se ao lado de Blacktooth e descreveu brevemente o ataque a Bramponi por dois estranhos armados com pistolas. Bramponi saiu ileso, e os atacantes estavam mortos. A polícia encontrou um cadáver decapitado no local e um braço decepado com uma arma ainda na mão. O assassino sem braço foi encontrado sangrando até a morte em um beco. Se ele disse alguma coisa antes de morrer ao condestável que o encontrou, a polícia guardou para si. Não havia necessidade de perguntar como morreram. Logo um oficial trouxe a Voschin suas espadas. Elas haviam sido limpas, mas não estavam totalmente livres de sangue seco. O ex franziu a testa, mas as embainhou sem reclamar. Logo Bramponi surgiu e, após perguntar sobre os ferimentos de Blacktooth, todos caminharam juntos de volta ao secretariado com dois homens armados seguindo a uma distância respeitosa. Você pensou no que isso significa, Nimue? Significa que alguém cometeu um erro, conectando-me a Jaezis, para começar. E o senhor, meu lord? O mesmo erro. É politicamente importante para o Anegan que os genes, os nômades e os cidadãos vivam em mútuo desprezo e medo, para que possam ser mais facilmente governados em sua desunião. Você sabia, Nimue, você sabia Jaezis era um spook. Um gene escondido. Oh não, meu lord. É difícil de acreditar. Já ouvi despido. Houve uma autópsia e encontraram os sinais. Eles não tornaram o fato público. Não houve um pogrom em décadas e não queremos que comece um. Mude suas coisas imediatamente. Até que a multidão deixe a cidade, você viverá no porão do secretariado. Caso tente novamente. Talvez nunca saibamos quem contratou esses homens, mas eram amadores. Recrutados localmente, acrescentou o monge. Eu vi um deles antes. Sim, mas o telégrafo nos torna um subúrbio de Texarkee, e as palavras agora viajam mais rápido do que o sol se move sobre a terra. Felizmente, o conclave deve começar até o meio da semana. Quando Benefez, ou mesmo o substituto de Corvani, chegar aqui, ele assumirá o comando de seu povo. Não creio que o cardeal Benefez contrate assassinos. O sobrinho dele contrata, rosnou o monge. Apenas profissionais, Nimue, não amadores, disse Voschin. Quando chegaram ao secretariado, um edifício grande, mas baixo, situado bem recuado entre as árvores, Blacktooth encontrou 3 salas no porão já mobiliadas para uso de mensageiros ocasionais ou fugitivos políticos, uma delas agora ocupada por ex. Blacktooth escolheu o quarto mais próximo da saída da latrina, mas ex imediatamente o alertou: à noite, use um pinico. Nunca saia por aquela porta no escuro, a menos que eu vá com você.
Mas nenhum outro ataque havia ocorrido até o momento em que o número necessário de cardeais se reuniu na quarta-feira da semana de Páscoa e, enquanto pessoas aflitas com a doença de Jaeses corriam frenéticas pelas ruas, despiam-se em público ou apenas ficavam na cama uivando, a tentativa de um conclave começou. Primeiro os cardeais reunirão-se na grande catedral para oferecerem missa juntos, depois deixaram o edifício em procissão para atravessar a praça e entrar no palácio onde a eleição ocorreria. Um altar foi montado em uma extremidade da grande sala do trono, e o palácio foi temporariamente consagrado. O cardeal Bramponi escolheu como seus conclavistas o irmão Blacktooth Street George e a irmã Julian of the Assumption. A regra de que seus conclavistas fossem clérigos de Saint-Mese aplicava-se apenas na sua ausência, e ele não estaria ausente. Nimmi reconheceu a escolha da irmã pelo seu mestre como primorosamente diplomática, mas a sua própria seleção o surpreendeu, até notar que Bramponi tinha conversas frequentes com Gerard, e que Gerard trouxera consigo como um dos seus conclavistas o irmão Sincal. Nimmi ficou vagamente inquieto. Talvez a política nômade devesse ser considerada pelo Espírito Santo na escolha de um papa. Bem, por que não? Mas ele temia encontrar-se com Sincal ou com o abade face a face. Assim que o conclave se reuniu, no entanto, um cardeal de Utah ficou gravemente doente e teve de ser dispensado, forçando assim um adiamento por falta de quórum. Blacktooth voltou para a sua nova casa no porão. A polícia vigiava o edifício, mas não houve mais ataques. Durante os 3 dias que o cardeal presidente do conclave permitiu que o adiamento continuasse, mais 7 eleitores chegaram de uma província distante do Nordeste. Veio a notícia pelo terminal do telégrafo de que o arcebispo de Texarkana chegaria dentro de 10 dias. Assim que o conclave se reuniu novamente, o cardeal Bramponi, acompanhado por um dos conclavistas de Benefez para mostrar imparcialidade, propôs uma regra que autorizava o sargento de armas a prender qualquer cardeal eleitor que tentasse deixar a cidade ou mesmo o edifício sem permissão do conclave. Um protesto acalorado foi feito por cardeais que temiam a epidemia, mas Bramponi na sua resposta apontou sombriamente para a raiva das pessoas nas ruas e o que poderia acontecer aos cardeais eleitores se não mantivessem o quórum. A regra foi aprovada por larga maioria e foi enviada ao governo da cidade de Valana com um pedido de ajuda na aplicação. O pedido foi aprovado e tornou-se crime para um cardeal fugir de Valana. E assim começou o processo de encontrar um candidato aceitável para o Espírito Santo e para vários poderes terrenos. Começou mesmo antes que o mais eminente dos poderes terrenos, o Lorde Cardeal Arcebispo Orion Benefez, tivesse chegado. A cidade continuou a adoecer. O antigo costume de queimar cédulas com ou sem palha úmida como sinal para dar cor branca ou escura à fumaça da chaminé foi observado, mas as leis que regem a eleição de um papa tinham mudado de acordo com as exigências da época. Em teoria, o bispo de Roma era eleito pelo clero de Roma, trancado num edifício fechado, conclave, até que 2/3 chegassem a um acordo. Durante milhares de anos, cada novo cardeal, onde quer que vivesse, era designado para uma igreja romana cuja manutenção era da sua responsabilidade e cujo nome fazia parte do seu título, Elia Cardeal Bramponi, diácono de Saint-Mese em Nova Roma. Agora havia mais cardeais do que igrejas em Nova Roma e Valana combinadas. De tempos a tempos,
um grupo de protesto marchava pela cidade para se reunir na Praça de São João e entoar palavras de ordem diante do palácio. Ao quinto dia do conclave, as pessoas atiravam pedras ocasionalmente às portas, e a guarda papal, em luto pelo Papa morto, foi enviada para manter a ordem. Relutantes em derramar sangue, foram logo desarmados pela população. A polícia civil era incapaz de controlar a multidão sem usar armas de fogo. As multidões reuniam-se e dispersavam-se como bem entendiam. Com medo, os cardeais votaram durante 3 dias. Quando havia votação, as multidões afastavam-se, embora houvesse sempre pessoas que vigiavam a fumaça branca. Um cardeal ocasional, geralmente doente, tentava sair da cidade, era apanhado e levado fisicamente de volta ao palácio, onde uma sala adjacente ao grande salão do conclave funcionava como enfermaria. Um eleitor na cama podia votar, a sua cédula era levada ao altar por um ajudante conclavista que a segurava no alto para que todos pudessem ver que nenhuma troca era feita antes de a colocar no cálice. Enquanto a votação inicial e indecisa continuava, no entanto, os cidadãos do lado de fora do palácio selavam as grandes portas duplas de bronze, construindo andaimes de madeira contra elas. Um ferreiro ancorou o andaime martelando longos espigões em âncoras de chumbo colocadas em buracos perfurados nas paredes de granito. Outros homens taparam as janelas com tábuas. No 6º dia de confinamento, um homem subiu ao telhado com uma marreta e um pé de cabra e partiu as telhas de barro enquanto outro homem, com um machado, abriu um buraco no deck do telhado por baixo das telhas. Baldes de dejetos foram içados até ao telhado e um cidadão despejou-os alegremente pelo buraco. As senhoras da sociedade do altar de Valana foram impedidas de trazer comida de emergência, uma vez que a cozinha fora fechada pelos amotinados. A água para o palácio foi cortada. O cardeal com a voz mais forte subiu a uma janela partida e gritou anatemas contra a multidão, excomungando todos os que permanecessem na praça após 5 minutos. A multidão aplaudiu e aclamou como se ele tivesse anunciado boas notícias. Na verdade, ele não foi ouvido devido ao barulho. Ao fim da tarde, um cardeal com diarreia lamentava que as latrinas estivessem a transbordar, pois os sanjoanini que trabalhavam no exterior estavam a ser impedidos de as esvaziar. Todos os pedidos do interior para velas e óleo de lâmpada foram recusados. O palácio começou a cheirar como a prisão local, com incenso. O conclave estava agora, de fato, com chave. Também com pregos e madeiras. Havia catres suficientes para os cardeais, mas os seus conclavistas dormiam no chão. Blacktooth sentou-se encostado à parede, alerta para o caso de o seu mestre lhe fazer sinal, e observou, ouviu, cheirou e tentou não ter medo. Tinha ganhado muita autoconfiança ao serviço de Bramponi. Além disso, o fato de poder repelir atacantes era um conhecimento relaxante para ter consigo em qualquer situação. Blacktooth sabia que não tinha mudado, mas que se estava a desdobrar em novas dimensões. Mas sentia que se estava a tornar mundano ao fazê-lo. Bramponi acenou-lhe para que se aproximasse. Fale com o maior número possível de conclavistas dos cardeais. Sondá-los sobre o cardeal Naunhat e o abade Gerard, especialmente Naunhat. Sim, meu lorde. Ele olhou em volta ao ouvir o barulho particularmente forte de uma janela a partir-se. Estive em 4 conclaves e nunca vi nada assim, disse-lhe Bramponi enquanto o enviava na missão de contagem de votos.
A doença deve estar a causar loucura. Blacktooth começou a mover-se de cardeal em cardeal, não abordando diretamente os eleitores, mas consultando os assistentes dos prelados. Mas chegou finalmente ao abade Gerard. A autoconfiança que o ajudara com a polícia desapareceu subitamente. O irmão Sincal estava lá como conclavista do abade, mas Blacktooth caiu de joelhos e beijou o anel do abade. Gerard levantou-o suavemente e sorriu, mas não o abraçou, e chamou-o pelo nome sem o tratar por irmão. Querias ver-me, meu filho? Domni, o meu mestre pediu-me para solicitar conselhos quanto à possível nomeação de Sorli cardeal na Unhata. De mim ou de todos? De todos, Domni. Diz-lhe que, se o Espírito Santo não for contra, eu sou a favor. Ele sorriu para Blacktooth e afastou-se novamente. E quanto à nomeação de Gerard cardeal Kendemim? O Espírito Santo e eu somos ambos contra. É tudo. Não exatamente. Receava que não. Gostaria de pedir a bênção do abade para a minha dispensa da ordem. Gerard olhou para ele de forma distante. Fui eu o ministro que te conferiu o sacramento da ordem, lembras-te? Claro. Gerard juntou as palmas das mãos, olhou para a escuridão acima e disse a Deus: alguma vez foste conhecido por retirar as ordens sagradas? Nunca, disse o cardeal Bramponi, juntando-se a eles. Temos aqui um problema. Nenhum, exclamou Gerard, passando um braço pelo ombro dele. Nenhum problema contigo, Nimue. Sim, um problema. Quando e como serei laicizado? Bem, isso depende em parte do abade aqui. E sem a permissão dele, depende do Papa. Blacktooth desviou o olhar para Gerard, notou a raiva, notou o controle da raiva e viu os lábios de Gerard moverem-se ligeiramente em oração enquanto respirava profundamente e ouvia Bramponi. Em última análise depende sempre do Papa, mas a permissão dele é quase automática se o abade tiver dado a dele. Bramponi olhou interrogativamente para Gerard. Gerard soltou o ombro dele. E quase automaticamente recusada se o abade recusar. Blacktooth também olhou para Gerard. Não, disse o diácono vermelho, provavelmente o Papa quereria falar contigo pessoalmente. No teu caso, tenho a certeza de que o faria. Gerard encarou Blacktooth de frente. Suponho que te deva uma audiência. Queres falar-me sobre isso? Venha aos meus aposentos quando tudo isto acabar. Agradeço-lhe, Domni. Quando ele se afastou, Bramponi acompanhou-o. Queres ser laicizado ou queres apenas transformar tudo isto numa briga com o abade? Ele vai deixar-te ir, se não o deixares mais irritado do que já está. Deixa estar, Nimue. Ele não está contente contigo. Não tornas as coisas piores. O monge afastou-se dali, com a autoconfiança esgotada. Sentia saudades da abadia. Ansiava pela bênção de Gerard, ou pelo menos por alguma prova de perdão. Continuou a sondagem, embora soubesse que tudo o que Bramponi realmente queria era espalhar o conhecimento de que estava a considerar Sorli na Unhata. Um engano, pensou Nimue. Ou talvez não. O Noroeste provavelmente fora mais feliz quando o papado estava localizado do outro lado das planícies. Houve menos interferência nos assuntos da Igreja do Noroeste por parte de Nova Roma do que de Valana. Na Unhata estava inclinado para um regresso imediato,
apesar da hostilidade do cardeal Benefez em relação à independência do Noroeste em questões de liturgia e de ensino católico. Bramponi estava a lançar uma pista falsa para desviar os cães da política para a teologia, se Blacktooth compreendia corretamente as insinuações do seu mestre. Mas, por outro lado, Sorli Naunhat talvez fosse um bom homem para o cargo mais elevado. Lá de fora vinha o rugido repetido: elejam o Papa. Elejam o Papa. Ocasionalmente, tornava-se: elejam o Amen. Elejam o Amen. Corria o boato lá fora de que o padre Speklebard tinha deixado a sua caverna e subido a montanha, e um comitê de cidadãos procurava o seu rasto. Blacktooth risou a Saint Liboets e tentou manter o seu breviário em dia, mas não conseguia rezar bem no meio do caos, como o abade Gerard parecia ser capaz de fazer. Estava a ficar com muita fome. O cardeal Camarlengo e Lamblese tentou conduzir os prelados assustados num Veni Creator Spiritus, mas o hino mal se ouvia acima do barulho no telhado, do martelar de portas e janelas, do respingar de dejetos no chão e do balbucio de conversas assustadas entre as centenas de eleitores e os seus conclavistas. 2 horas mais tarde, talvez em resposta à invocação do Espírito Santo, alguém atirou um pássaro vivo pelo buraco no telhado e tapou o buraco para impedir a sua fuga. Não era uma pomba, mas um abutre que esvoaçava pela catedral em pânico e finalmente pousou no topo do crucifixo gigante que pendia suspenso no ar por correntes de uma viga do telhado entre a nave e o altar. Vários cardeais gritavam sobre um presságio, um aviso de Deus. Bramponi subiu ao próprio altar temporário e rugiu: silêncio. Em nome de Deus, silêncio. Apenas a profanação do altar poderia ter captado a atenção deles, e o silêncio finalmente prevaleceu. O que vedes e ouves é de fato o julgamento de Deus sobre nós. Agora esta congregação deve convidar o Padre Amen a dirigir-nos a palavra. Ele deve ser um de nós. Vamos ouvi-lo, e ouvi-lo agora. Que dizes? Desce daí, Elia, gritou o abade Gerard. Não até votarem. Houve murmúrios dissidentes entre os cardeais e alguns gritos de indignação, mas após alguns gritos abafados fora das paredes, a multidão ficou subitamente silenciosa. A multidão tinha colocado repórteres para ouvir nalgumas das janelas partidas. Silêncio. Que os nãos votem primeiro, chamou Bramponi. Serão mais fáceis de contar. Aqueles que se recusam a ouvir o Padre Amen, levante as mãos. Apontando aqui e ali, contando em voz alta, Bramponi disse: 17, e parou. Amen Speklebard falar-nos-á. Ele acenou com a cabeça e desceu. Um rosto olhava por uma janela partida acima do coro. Era um polícia de Valana. Bramponi e o cardeal Camarlengo desapareceram por uma porta e logo estavam na varanda a falar com o oficial. Ele gritou as palavras deles para a multidão. O buraco no telhado foi descoberto para permitir a fuga do abutre, mas o pássaro assustado não notou e permaneceu empoleirado na haste acima do sinal INRI. Um rugido de entusiasmo subiu da multidão lá fora. Logo algumas das janelas foram descobertas, mas nada foi feito em relação às portas. Em menos de 2 horas, os dejetos estavam a ser removidos das latrinas com paz. Cestos de pão de centeio azedo com os pontos pretos foram baixados pelo buraco do telhado e as bombas de água voltaram a funcionar. O grito recomeçou, no entanto,
quando o abutre desceu subitamente da cruz para o chão, atraído por um pedaço de lixo fedorento nos azulejos. 3 Sanjoanini tiveram finalmente permissão para entrar por uma janela do sótão para enxotar o pássaro e limpar os dejetos do chão. O caos acalmou, a ordem regressou e o único som no palácio era o murmúrio de soluços, gemidos, suspiros, lamentos dos doentes, um murmúrio que ocluía quaisquer conversas sussurradas que passavam e ecoavam na grande e temporariamente sagrada caverna. A luz era baixa, perto do pôr do sol. Os servos começavam a acender as velas, mas apenas alguns dos cardeais estavam de pé. O pão de centeio tinha sido consumido, e a maior parte da água, mas a fome, a sede e o medo presidiam a noite. Blacktooth ouviu um conclavista de Texarkee falar com uma das assistentes da abadesa. Toda a gente sabe que o cardeal Bramponi tirou as luvas. Bramponi foi à abadia de Leibowitz e contratou um secretário e um guarda-costas esta primavera. E quem é este novo guarda-costas? Um criminoso fugitivo de Texarkee, o antigo carrasco Voshin, agora sob sentença de morte por traição. E quem é este secretário? Um refugiado da horda de gafanhotos que odeia Texarkee, criado para desprezar a civilização imperial mas educado na abadia, que era amigo do assassino de Corvani. O cardeal diácono levantou-se e denunciou o nosso erudito Faniordin e ao mesmo tempo caluniou o cardeal Benefez e quase declarou guerra à igreja de Texarkee. Agora ele quer um eremita que vive na montanha, que mal fala latim e ficaria morrendo de medo em Nova Roma, para se tornar o próximo bispo de Nova Roma, novamente em Absentia. Permanentemente em Absentia, como o cardeal Bramponi provavelmente gostaria. No entanto, o meu mestre, que de outra forma poderia ter votado em Amen Speklebard, a abstenção devido ao apoio do cardeal Bramponi é certa, disso tenho a certeza. Os 20 votos necessários foram, no entanto, reunidos discretamente, e Amen Speklebard tornou-se candidato a Papa mesmo antes de aparecer para falar.